Boa noite, pessoal. Estamos começando a aula. Lembrando que as aulas são gravadas, depois a gente coloca lá. Viu lá, Emanuele? Emanuele, você recebeu lá as aulas? Recebi sim. Ah, então tá. E ao finalzinho da semana passada eu perdi. E Uhum, era onde você estava falando dos livros que a gente tem que procurar, né, para argumentar no nosso trabalho. Eu precisava ver só para ter. uhum. Ótimo. Então tá, pessoal que está aí com a câmera desligada, ligar, por favor. Vamos estar juntos e participar juntos. Deixa a câmera desligada, não. Ok aí? Ok. À medida que o pessoal for participando, for aparecendo, a gente vai incluindo aqui. Bom, ficou alguma dúvida com relação àquilo que nós já discutimos e vimos nas aulas passadas? Tem alguma coisa que gostaria de perguntar, na hora de fazer não entendeu, teve dificuldade? Espaço aberto. Tudo ok? Está tudo entendido? Não? Está tudo bem? Então, a pergunta é justamente para vocês tirarem as dúvidas e ir trabalhando. Tá. Amanhã nós temos avaliação, não é isso? Então, amanhã cai a avaliação para vocês. Tá? A gente manda no grupo e deixa ela disponível lá aliás, a gente deixa disponível lá no WebGIS. Tá? Alguém perguntou para mim como que seria uma avaliação. Acho que até quem perguntou, se não me engano, parece que foi o Yuri. Foi o Elton, não? Hã? Foi o Elton. Foi o Elton. Ele perguntou como é que era a avaliação dessa matéria, né? Bom, ela vai ser bem prática daquilo que vocês já trabalham, tá? Daquilo que a gente está discutindo, que a gente está vendo. Mas um ponto eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Muita atenção de vocês, com relação qual o papel de vocês como acadêmicos nessa nova proposta, né? Então, para a gente entender um pouco disso, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que o papel mais importante de vocês agora é produzir ciência, tá? Então, quando a gente coloca essa ideia da produção científica, é justamente aí que vocês começam a pensar num projeto de pesquisa, certo? Então, a ideia de pensar num projeto de pesquisa é essa produção científica que nós estamos falando, tá? Então, uma das coisas mais sérias que nós precisamos entender, aí depois eu deixo um pequeno texto junto com o material de vocês, que ele vai falar justamente disso, né? Quais os caminhos que a contabilidade tem? Por que se faz uma proposta de pesquisa dentro do curso de contabilidade? Né? Constantemente, dentro do processo contábil, vocês estarão pesquisando. Sem dúvida que vocês fazem pesquisa o tempo inteiro, né? Não só no sentido de atualizar constantemente, porque vocês precisam
estar atento às novas leis, às novas propostas, novos métodos e por aí adiante, como também vocês precisam aprender e dar um certo feedback quando nós precisamos, por exemplo, de relatórios, né? Então, quando se trata de relatórios, por exemplo, a ideia é justamente vocês entenderem qual que é essa construção, o que você apresenta, onde que você pesquisa, por que você busca. E isso faz parte do processo científico. Afinal de contas, vocês passam a ser responsáveis pelo que vocês produzem de dados e vocês fornecem esses dados também para outras instituições, para outras situações. Então, por isso que é um processo científico, né? Você constantemente trabalha essa relação com a ciência, né? Você produz ciência, você produz dados, e esses dados são oficiais, que vocês assinam por eles, tá? Então, por isso que a ciência é tão importante dentro desse processo todo. Uma outra coisa bem interessante para a gente entender é o que é esse objeto, né? O que eu pesquiso, onde eu vou. A ciência tem um objeto, e esse objeto ele é racional, tá? Não só lá na filosofia, mas ele precisa ser aqui também, dentro do processo científico, uma constante razão. Você não pode, por exemplo, utilizar dentro do processo de pesquisa, dentro de um processo científico, não é possível que você dê ali juízo de valor. Tá? O que são os juízos de valor? O juízo de valor é quando você dá opinião. Tá? Então, se você produz, e a ciência ela exige isso, que essa produção seja nua e crua. Né? Não tem muita coisa a ser colocada, não tem muita discussão a ser colocada. Tá? Então, o processo científico, ele não aceita juízos de valor. Então, essa coisa, por exemplo, a hora que vocês vão escrever, e a gente observa muito isso, tá? É que vocês, às vezes, escrevem, tanto quanto vocês falam que, eu não concordo com isso, isso é muito, é pouco, isso é bom, é ruim, isso são juízos de valor. Tá? E dentro do processo científico não existe juízo de valor. Então, sempre que vocês forem escrever alguma coisa, lembre-se desse detalhe. Aqui você não dá a sua opinião. O processo de pesquisa é você escreve, mas escreve a partir da fundamentação teórica de outras pessoas. Por isso que quando você está escrevendo, você aponta quem é que falou, quem é que disse. Então, tem problema copiar? Não. Desde que você cite as fontes. Tá? Porque se você copia e não cita a fonte, é plágio. Plágio é crime. Tá? Se você cita, você apresenta as ideias, você não vai dar a sua opinião, no sentido assim, isso é bom, isso é ruim. Você falar assim, a produção em Nova Serrana é muito importante. Não, ela é importante. Muito importante é juízo de valor. Então, na hora que você está escrevendo, tome cuidado com os juízos de valor. Tá? Outro ponto importante, como o processo é científico, então você não participa diretamente do processo de pesquisa. Tá? O que você escreve deve ser escrito na forma da terceira pessoa ou de forma impessoal. Tá? Na terceira pessoa, você vai utilizar ele e eles. Na forma impessoal, você coloca o verbo sem conjugar. Tá? Quando você escreve, por exemplo, os objetivos, e lá no objetivo do seu trabalho de pesquisa, você fala assim, ampliar tal coisa, conscientizar tal grupo, aí você está escrevendo de forma impessoal. Tá? Ou seja, você não determina, você não apresenta a pessoa. Então, você não escreve nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira. Você coloca o verbo sem conjugar. Essas dicas que eu estou dando para vocês, elas são de ouro para fazer a prova de amanhã. Tá certo? Por quê? Porque nós vamos pedir que vocês pensem, que vocês discutam e apresentem ideias. Então, por exemplo, eu vou colocar certos casos, certas propostas,
e vocês vão transformar isso para mim com lançar os objetivos, fazer uma justificativa, apresentar uma ideia, coisas desse tipo. Então, é onde que você tem que trabalhar da forma impessoal, tá? Reginaldo, no caso eu tenho que fazer a minha prova com a Bruna ou não tem nada a ver? Ou eu tenho que A fazer com a prova minha pode Bruna? ser feita de até 4 pessoas. Ah, tá, mas eu falo que a gente tá junto, mas aí não precisa ser com ela, não. Eu posso fazer com qualquer outra Pode fazer com pessoa. outra pessoa. Não tem problema não, tá? Porque você só tem que fazer com ela no caso do projeto, tá? Aí o projeto, sim. Aí toda vez que vocês apresentarem, vocês vão estar juntos no projeto, o pré-projeto. Agora na prova, não. Agora essa dica que eu estou dando, da mesma forma que vocês escrevem lá no texto do pré-projeto, vocês também devem escrever na prova. E na prova aí é lógico que nós vamos olhar mais ainda. É isso que eu falei com vocês, já foi ensinado, tá? Anteriormente lá na metodologia da pesquisa. Quando vocês estavam tendo aula de metodologia da pesquisa, já foi apresentado isso para vocês, da forma que se escreve, da forma que se coloca. Então, isso é importante vocês não esquecerem agora. Agora é hora de botar em prática, e eu vou avaliar isso. Certo? Agora, com quem que vocês vão fazer, vocês podem escolher, não tem problema não. Ficou entendido isso? Eu posso escrever alguma coisa no meu trabalho, lá na minha prova, e fazer uma citação? Posso. Porque a prova é de consulta. Então, se você consultou alguma informação de algum lugar, não esqueçam de colocar a fonte. Tá certo? A fonte ela é importante porque ela descaracteriza a ideia do plágio. Até aqui tudo bem? Ok. Uma pergunta básica. Qual que é o papel de vocês hoje dentro do ensino superior? Eita, Seria no caso de fazer ciência lá do intuito da metodologia? como é que é? Deu um chiado Seria aí. no intuito, seria no intuito de fazer ciência, como você tinha comentado na outra aula, em relação à Uhum. metodologia do trabalho científico? Sim, o processo científico ele é a base. Então, assim, o que vocês fazem na verdade? Qual que é o papel de vocês? Produzir ciência. Por isso que a técnica é tão importante, né? Lá na Grécia Antiga falávamos de tecne, né? Tecne, o que que é na verdade? Técnica é saber usar as regras, usar os padrões. Isso que é a ideia de técnica. Então, por isso que você trabalha as técnicas científicas, né? Ou seja, é exigir de vocês certos padrões para que vocês produzam ciência. Hora nenhuma eu posso falar que Nova Serrana é uma cidade grande ou uma cidade pequena. Isso é juízo de valor. Ela é grande ou pequena para quem? Percebeu? O leitor é que vai tirar essa conclusão. Então, se você mostra para ele que em 1940 nós tínhamos uma fábrica e 2 empregos, tá? Pronto. Quando você mostra para ele que em 2020 nós temos não sei quantos mil empregos, tantas mil fábricas, é ele que vai tirar a conclusão se a cidade cresceu ou não. Tá certo? O pesquisador, ele não se envolve na pesquisa. Por isso que ele escreve de forma impessoal ou na terceira pessoa. Então, quando ele escreve lá, aí ele não pode envolver, porque ele está produzindo ciência. E a ciência ela não vai tomar partida, ela não vai falar se está bom ou se está ruim. Ela não vai falar se o prefeito é bom ou ruim. Você vai apresentar os dados. Quem lê é que vai tirar as conclusões. Tá certo? A sua função enquanto processo de produção de ciência é apresentar informações. Você pode até falar que o fulano de tal, conforme fulano de tal, ele não concorda com isso. Mas quem não está concordando é ele que já está dentro do processo científico, e não você que está fazendo a ciência. Ficou entendido isso, Anderson? Sim. Alguém tem dúvida ainda? Povo de Deus.
Tem um povo aqui embaixo aqui que a gente não está vendo a cara deles, não. Não sei se eles estão dormindo, se eles foram embora. Hoje eu mudei de lugar aqui, porque aqui tudo está movimentado, tá? Nós estamos montando o 35º Renascer, então tem um povão mexendo para tudo quanto é lado aqui. Posso ir adiante, então? Qual que é o objeto da ciência? Qual que é o objeto? Ela trabalha com o empírico, tá? Toda ciência, guarda a nota, por favor, que isso é importantíssimo, mas toda ciência é feita de empiria. Toda ciência é feita de empiria. O que seria empiria? O empírico é o do dia a dia, tá? É aquilo que todo mundo está fazendo no dia a dia. Então, por exemplo, essa discussão que você vê na rua, olha como é que é interessante a gente entender o processo científico. A discussão que você vê na rua, se pega ou se não pega o coronavírus, se toma mel com limão ou se toma cloroquina, tá? É uma discussão empírica. Tanto é que você pode observar, é muito interessante, numa hora que você tiver uma oportunidade, dá uma voltinha assim na rua e escuta as conversas. Tá? Aí você vai ver um receitando para o outro, você vai ver falando, fulano está doente, mas ele tomou tal coisa e melhorou. Esse negócio do vírus não funciona. A máscara é isso, a máscara é aquilo. Tudo isso é empiria. Tá? É o dia a dia de todo mundo. Agora, se vocês virarem para mim e falar assim, eu acho que máscara não funciona, eu posso concordar com vocês? Por que eu não posso concordar? Porque já tem fato científico comprovado, né, empírico, né? E isso já tem fato científico comprovado, então eu vou seguir a ciência. Vocês que estão produzindo ciência, não pode falar uma coisa dessa. Perceberam que certas discussões é um cuidado que eu tenho que ter? Porque a produção científica é algo que foi comprovado. Então, a mesma coisa que vocês estão fazendo. A hora que vocês montam um projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa já pressupõe, tá, justamente essa relação com o que é pesquisado, com o que é comprovado. É por isso que vocês apresentam problema, e junto com o problema vem o quê? Logo depois? As hipóteses. Ou seja, aquilo que você quer comprovar cientificamente. Como é que você vai comprovar isso? Você vai atrás dos dados empíricos. Vamos pegar uma coisa bobinha. Eu quero falar que a rua tal é a mais movimentada da cidade. Então, o que eu tenho que fazer? Cientificamente falando. Eu posso botar um menino lá na rua, para ele contar quantos carros vai passar ali. Tá? Eu pego aí, sei lá, 10 ruas que eu considero mais movimentadas e peço para uma pessoa contar, contrato uma pessoa para ficar contando os carros para mim. Beleza? Empírico. Qual que é a empiria daí? Contar os carros. Qual que é a ciência daí? Comparar rua com rua, fazer uma escala, fazer gráfico, apresentar e mostrar. A rua tal é mais movimentada. O resultado disso é o que nós chamamos de ciência. Porque foi comprovado, foi discutido. Se não foi, não apresentou a ideia, aí não é ciência. Se eu acho, por isso que eu não posso emitir juízo de valor. Lembra que eu falei no início? Eu não posso falar que essa rua ela é mais importante. Não, eu posso colocar, por exemplo, que ela tem um nível comercial maior, que o fluxo de veículos nela é maior, que o número de pessoas que circulam é maior. Tá, isso tudo é comprovado. Se ela é boa, se ela é ruim, o leitor que vai tirar as conclusões, porque isso é juízo de valor, isso é da empiria. Mas a ciência é feita de empiria, porque eu fui lá, contei, olhei, verifiquei os dados para depois eu produzir as informações corretas
né, os dados corretos, as análises, eu posso comparar, por exemplo, que numa cidade tal, que tem o mesmo número de pessoas parecido em Nova Serrana, acontece isso ou aquilo, tá? Fulano de tal já escreveu sobre o assunto e por aí vai. Aí eu estou tendo, então, informações suficientes para produzir ciência. Perguntas? Tudo tranquilo? Claro. Consegue escrever isso para amanhã? Ou não? Sim. Cadê o Elton? Não está aqui não, né? O que é que você ia falar? Não, dá para escrever tranquilo. Dá, não é uma coisa muito complicada. Agora, eu quero que vocês Não. deixem anotado uma referência bem bacana aí, tá? Depois, nesse intervalo, eu vou tentar pesquisar, ou vocês pesquisam aí. Você sabe que a biblioteca virtual da FANS já está aberta, né? Ela está funcionando. E, se não me engano, parece que tem esse livro aqui, ó. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. Tá? Então, se tiver, vocês vão acessar, que ele vai ajudar vocês a algumas coisas. Inclusive, depois a gente vai discutir a questão de método e tudo mais, nós vamos partindo um pouco disso aqui. Mas aqui seria um caminho bem bacana para vocês. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. Reginaldo, Sim. você estava comentando com o Anderson e a minha ligação estava picando. O que teria que escrever para amanhã? Vocês conseguirem escrever essa relação que a ciência tem, a importância do processo científico. Ah, tá, entendi. Porque, na verdade, vocês estão produzindo ciência. É aquele exemplo que eu dei para vocês, que um aluno universitário, um aluno do ensino superior, ele não pode, por exemplo, cair na onda do achismo. Ele não pode sair por aí receitando remédio porque ele acha que vai funcionar. Então, diante da pandemia, você começa a fornecer para o pessoal receita de chá que vai acabar com o vírus. Tá, isso não é comprovado cientificamente. Tá? Então, vocês têm por obrigação seguir aquilo que é ciência. É nesse sentido. Aí, no caso, escrever a relação da ciência com a importância dele no processo científico, isso. Uma das questões que vai aparecer é justamente essa, né? Qual que é a importância do processo científico? Qual que é a importância do processo científico para uma pesquisa? Entendi. Isso na prova ou por fora? Na prova. Ah, na prova. Você está comentando da prova. Isso. Entendi. É uma das coisas que nós vamos trabalhar. A prova, na verdade, ela vai construir tudo isso que vocês já estão fazendo já há algum tempo. Desde o começo. Entendi. Algo mais aí? Vocês estão muito caladinhos. Fico preocupado com isso. Porque você está explicando bem, eu acho. Acho que está dando para entender certo o que você está falando. Feliz, Marina. Tem que tomar cuidado. Bom, então, é isso. Daqui a pouco, daqui 15 minutos, voltamos para 10 minutos, não dá bom, tá? Precisa de 15, não, né? Esse número do livro aí, por favor, Reginaldo, não vai encontrar não. Não está encontrando lá na biblioteca, não? Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. A autora é Beuren. B-E-U-R-E-N. Conseguiu aí? Aí vocês dão uma procurada nesse intervalozinho, então. Tá bom? Beleza. Ok. Quem achar pode ir colocando ele no chat ou lá no grupo lá, tá, Alex?